Quem aqui quer ser marcante? Eu queria isso desde pequena. E quando eu era pequena, isso era traduzido numa vontade de trabalhar na televisão, porque eu achava que quem trabalhava na televisão impactava muita gente. Aí eu fui crescendo e essa vontade se tornou de ser jornalista, porque eu achava que jornalista contavam histórias, eu queria contar histórias. Na verdade, eu queria ser a próxima Fátima Bernardes do Jornal Nacional. Eu achava ela muito marcante, eu achava que ela contava as notícias do Brasil e do mundo para todo mundo ouvir, e aquilo me marcava muito. Bom, claramente vocês podem ver que esse plano não deu muito certo. Eu acabei enveredando para o mundo da publicidade, e através das marcas com as quais eu trabalhei, eu tive sim a oportunidade de contar boas histórias e impactar muita gente. Só que a jornada até aqui foi, na realidade, uma longa e chata fase na escola, quando eu não era marcante para ninguém. Eu não era mais bonita, não era mais inteligente, não era mais popular, eu não era nem uma das primeiras da chamada. Letra V, né, gente? Mas teve um dia que várias meninas da série me chamaram na hora do recreio para falar uma coisa que, na opinião delas, eu era. Chata. Elas nem devem se lembrar disso, mas eu me lembro como se fosse hoje. Elas numa meia-lua de um lado e eu sozinha do outro. Quem passa por uma experiência marcante, boa ou ruim, nunca esquece. E dá para ser marcante de um jeito negativo. Mas para ser marcante de um jeito positivo, só tem um jeito: sendo relevante. Então eu refaço a pergunta do começo. Você quer ser marcante ou você quer ser relevante? E para ser relevante, o foco tem que mudar da necessidade de quem fala para a necessidade de quem está do outro lado. E a receita é muito simples. É ouvindo e servindo. Porque quando a gente está ouvindo, é a nossa atenção plena para o outro que está vindo. E quando a gente está servindo, é o que a gente é o nosso ser a partir do que está vindo. E é só quando a gente ouve e serve que a gente consegue, de fato, ser relevante. E isso serve para qualquer tipo de relacionamento. Relacionamento em família, relacionamento entre amigos e até relacionamento entre marca e consumidor. Eu vou trazer um exemplo de uma marca que eu gosto muito e eu trabalho com ela, que chama Amstel. Uma cerveja que veio de Amsterdã. Um lugar de respeito, tolerância, onde todo mundo é bem-vindo. Mas como é que a gente ia lançar uma marca no Brasil se esse país é o país que mais mata pessoas trans pelo 14º ano consecutivo? Como é que eu ia trabalhar uma marca com esse posicionamento se as pessoas da comunidade LGBTQIAP+, não queriam ser vistas mais como uma letra, que isso era apenas uma das muitas características? E elas muitas vezes não se sentiam bem-vindas nem dentro da própria casa. A gente lançou uma campanha que chama I Am What I Am. Foi a primeira campanha da categoria, com um elenco inteiro LGBTQIAP+, e que não falava sobre ser da categoria, ser da comunidade LGBTQIAP+. Falava sobre o quão potentes essas pessoas são e as coisas incríveis que elas podem fazer. Foi uma campanha co-criada com esse elenco que está aí, onde eles escolheram as cenas que eles iam aparecer e a palavra que ia representá-los. I am poderosa. I am resistência. I am what I am. Você é o que você quiser. E uma das mais emblemáticas ações que a gente fez foi quando a gente literalmente levou um cartório para as ruas e retificou o nome de mais de 800 pessoas trans. Eu tenho certeza que ali a gente foi relevante para aquelas pessoas, mas não só para elas, para mim também, para o meu time, para todos os parceiros que estavam ali com a gente. E é assim que tem que ser, porque quando é relevante para todo mundo, o impacto é maior. Quando a Pablo Vittar virou para a gente e falou: eu tenho um sonho de gravar um DVD. Na hora o time se pôs a pensar como é que aquele sonho dela podia ser relevante para a gente. E entrar dentro da estratégia e ajudar a gente a entregar o que a marca precisava entregar. A gente fez tudo tão a 4 mãos que, no final das contas, o DVD chamou I Am Pablo.
num link direto com a campanha que estava no ar. E tem que ser relevante para o time também, gente. Eu li um artigo essa semana na Valor Econômico que dizia que 9% da população economicamente ativa acredita que no seu trabalho as suas opiniões são consideradas e valorizadas. Só 9%. Existe um conceito que chama liderança servidora e que pode ajudar a gente a aumentar esse percentual. Porque ele diz que as necessidades do time vêm antes das necessidades do líder. E que um líder não tem que dizer o que tem que fazer e ficar cobrando. O líder tem que servir. E é a partir desse momento que a gente consegue ser relevante para o nosso time. Eu tive um caso no meu time de uma pessoa que não estava performando direito e eu só consegui ajudar essa pessoa quando eu passei a entender as necessidades dela, os anseios dela, aonde ela queria chegar e mostrar para ela que para ela chegar lá, ela tinha algumas etapas para percorrer e algumas coisas para desenvolver. Mas que se ela tivesse afim, eu ia estar lá, ajudando e junto com ela, para que esse desenvolvimento chegasse e ela pudesse conquistar o que ela queria conquistar. Mas todas essas ações, elas só foram eficazes porque elas levaram em conta uma coisa muito importante, que é o contexto. O contexto define o que é importante naquele momento. E ele muda o tempo todo. Ele depende da família que você está, do país que você mora, do grupo de amigos que você tem, da empresa que você trabalha. E ele muda com o tempo também. Quer ver? Essa daqui sou eu. Vanessa, estagiária em 2003. Uma época que fazer marketing era completamente diferente do que a gente entende de marketing hoje. Era fazer uma TV, uma revista, um outdoor, colocar no ar e estava pronto. De lá para cá, muita coisa mudou. Nem disquete a gente usa mais, nem computador de tubo a gente usa mais. Então, como é que a gente se mantém relevante diante de todo esse contexto? É só quando a gente coloca o nosso ouvir e o nosso servir dependendo desse contexto. E quer ver como ignorar o contexto não dá certo? A gente tem um exemplo clássico da Kodak, que é uma empresa que é famosa por ter ignorado o contexto e não ter se reinventado ao longo do tempo. E o que nem todo mundo sabe é que, em 1975, um funcionário de 24 anos inventou a câmera digital e foi completamente ignorado pela empresa, que disse para ele que ninguém ia querer ver as suas fotos numa tela de TV. Muito à frente do seu tempo, talvez? Pode ser. Mas a Kodak demorou 18 anos para se digitalizar e acabou declarando falência depois. Teria dado tempo, né? No Fórum Econômico Mundial desse ano, muito se falou que toda indústria vai se tornar obsoleta com relação ao que ela é hoje. E provavelmente a gente também. Então, se isso vai acontecer, para que a gente esperar esse dia chegar? Por que não se preparar para que, quando ele chegue, você esteja já em outro patamar? A Amazon faz muito isso. É uma empresa que tem um conceito que chama Day One. Como se todo dia fosse o primeiro dia da empresa. Então, eles estão em constante invenção e reinvenção. Eles saíram de uma empresa online de livros, uma loja online de livros, inventaram o Kindle, Alexa, entraram no ramo alimentício, entraram na indústria farmacêutica e investem por aí mais ou menos 12% da sua receita em projetos de inovação. Só que tem um grande inimigo na história da relevância, que é o nosso ego. Porque o nosso ego faz as nossas ações serem sobre nós e não sobre o outro. É o que a gente acha certo, é o que a gente acredita. E muitas vezes não é por mal. Às vezes a gente é um pai, uma mãe que acredita que determinada escola é a escola correta para o seu filho. E aí a gente fica forçando a barra, sendo que ele não tem o menor perfil para estudar ali. Ou então eu sou um líder que acredito que um líder extrovertido é que vai ter mais sucesso. Aí eu tenho alguém no meu time que é super introvertido e eu fico tentando forçar a barra para aquela pessoa ser o que ela não é. Sempre vai acabar você frustrado de um lado e a pessoa infeliz do outro. E por que é importante a gente sempre se preocupar com as pessoas? No SXSW desse ano, muito se falou que
O elemento-chave para a construção do futuro são as pessoas. E por mais que a gente tenha 1000 tecnologias vindo por aí, inteligência artificial, o mais importante no futuro não vai ser necessariamente o seu skill técnico, porque o conhecimento vai estar à distância de um clique. E sim, a sua capacidade de fazer perguntas e se interessar genuinamente pelo que e quem está do outro lado. E isso é importante por quê, gente? Porque 100% dos nossos clientes são pessoas. Dos nossos colaboradores são pessoas. Das pessoas que estão aqui são o quê? Pessoas. E vai continuar sendo, olha que bom. Então, quem não entende de pessoas, não entende de negócios. Nas palavras do Simon Sinek. E aí, às vezes, a gente fica preso no ego e fala, ah, mas eu sou assim, eu nunca vou mudar. Já, né, sou assim. Para que eu vou mudar? Tem um artigo da Fast Company que fala sobre isso. Muita gente quer mudança, mas ninguém quer mudar. E eu vou contar um segredo. Mudar é importante, porque, embora o fato de ser relevante é uma atitude altamente altruísta, ela tem um efeito extremamente egoísta. Porque quem se dá melhor na história da relevância não é quem você impacta, é você. Não tem aquela máxima que diz que quando a gente faz uma caridade, a gente acaba fazendo mais bem para a gente mesmo do que para quem a gente impacta? Aqui é a mesma coisa. Saber a hora de mudar, de repensar, também é importante. E é algo que aquela garotinha lá atrás, que foi chamada de chata, não sabia. Mas depois ela descobriu. Porque ela, no caso, eu, mudei de sala e achei o meu lugar. E aí o contexto mudou. E eu passei a ter outras necessidades. Outras coisas se tornaram importantes. E a coisa deu tão certo, gente. Sabe quem eu conheci no carnaval desse ano, lá em Olinda? Olha aí. Para quem não reconheceu de máscara, essa é a Fátima. Eu quase contei para ela tudo isso que eu contei para vocês aqui. Mas, dado aquela barulheira e aquele contexto, eu achei que não ia ser uma história relevante. Quem sabe um dia? Né? E... Obrigada. E é muito a ironia, né? Eu estava aqui falando muito sobre relevância para vocês, mas eu passei meses tentando destravar esse texto. E eu só consegui começar a escrever quando eu parei de pensar sobre o que eu queria falar e comecei a ouvir as pessoas e pensar no que talvez vocês quisessem ouvir. E se eu estou aqui hoje, eu gostaria também de agradecer pessoas que foram relevantes na minha vida e que estão aí no meio de vocês. Minha mãe, meu pai, meu marido e meu filhote. Obrigada. Vocês foram e continuam sendo muito relevantes na minha vida. E, gente, se eu nem me emocionando aqui eu conseguir convencer vocês, eu vou citar o Cazuza. Porque no futuro, gente, eu vejo o futuro repetir o passado. E se suas ideias não correspondem aos fatos, o tempo não para. Então, eu vou refazer a pergunta só mais uma vez. Como você quer servir o mundo? Porque quem não vive para servir o mundo, serve para quê? Ainda dá tempo. Mas o tempo não para. Não para, não. Não para. Obrigada.